Olá, alunos! Na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre as sidebars ou barras laterais. Nesta primeira aula nós vamos criar toda a estrutura desses elementos de design que são por demais importantes num tema WordPress. Antes de iniciarmos, vocês já devem ter percebido que o nosso tema está um pouquinho diferente, né? Nós deixamos o nosso tema um pouco mais parecido com nossa ideia inicial de design, aquela que nós apresentamos lá no início do curso. A barra superior já está com a cor que nós definimos inicialmente, o menu já está um pouco maior, etc. Mas antes que vocês comecem a reclamar, e sempre vai haver alguém que reclame, né? Como eu disse desde o começo do curso, nós não vamos focar em HTML e CSS aqui no curso. Apesar do fato de que você realmente precisa de HTML e de CSS para criar um tema WordPress, eu acho que o mais importante num curso como este aqui é mostrar o jeito WordPress de fazer as coisas. Então, o curso não vai ter aulas explicando o que eu fiz em termos de CSS, por exemplo, como eu mudei as cores, como eu mudei o tamanho das divs, essas coisas. Isso aí é conhecimento básico do desenvolvimento web. E vamos combinar que este curso não é sobre desenvolvimento web. Concorda comigo? Este não é o foco do curso. Se eu parasse para explicar HTML e CSS, vocês demorariam muito para aprender o que eu acho mais essencial aqui, que é o funcionamento do tema WordPress em si. No entanto, vocês podem ver todas as alterações que eu fiz nos arquivos do curso. Lá na segunda aula, vocês têm acesso a todos os arquivos do curso disponíveis para download, todos bem organizados, separadinhos por aula. Então, baixem lá os arquivos e vejam as alterações, ok? Então, aqui no arquivo CSS eu deixei o código um pouquinho mais organizado. Nós temos aqui as nossas fontes do Google, as modificações para os cabeçalhos H1, H2 e assim por diante, as cores de fundo, o estilo de cada seção do site, enfim, várias alterações de estilo. Só CSS bastante simples, nada de muito especial. Aqui nos arquivos de conteúdo, eu implementei aquela sugestão que eu dei para vocês na aula passada, né? Eu chamei a função postClass aqui dentro de cada article e formatei cada post format de forma diferente, usando a classe relativa a cada post format. Se vocês tiveram a curiosidade de implementar a sugestão da aula passada, já devem ter entendido como isso funciona. Se não tiveram, vão em frente e experimentem, vai ser um exercício bastante interessante para vocês. Bom, vamos para a página blog. Aqui na listagem do blog vocês podem ver que as postagens que possuem formato de post vídeo são diferentes das que possuem formato de post imagem. Os formatos de post padrão têm uma tag de título com uma cor diferente também. Alterar as cores do título é uma ideia muito simples. Se vocês se lembram dos exemplos que eu mostrei na aula passada, nós podemos fazer alterações ainda mais avançadas. Além disso, como você pode ver, existe uma nova div aqui chamada MetaInfo. Na verdade, ela foi adicionada a todos os arquivos de conteúdo. Ela vai servir como um invólucro para nos ajudar a estilizar os primeiros parágrafos que contêm a data, o autor, as categorias e as tags. Eu criei essa div, na verdade, aqui só para aplicar essa cor cinza nesses links aqui e para tornar o texto mais forte, negrito, né? Então, é só CSS e algumas modificações HTML, nada de especial, nada, na verdade, relacionado com WordPress. Dito isso, nós vamos começar a criar as nossas barras laterais ou sidebars. Vou começar explicando para vocês o que são essas sidebars, ok? Para isso, vamos trocar de temas por um momento. Vamos ativar por enquanto o tema 2016, que é um dos temas nativos do WordPress. Vocês vão notar aqui do lado direito, do tema que nós temos essa área grande aqui. Dentro dessa área nós temos algumas funcionalidades. Temos uma barra de pesquisa, uma área com os tópicos recentes, comentários. Toda essa área aqui é chamada pelo WordPress de sidebar, ou barra lateral, ou ainda de área de widgets. E dentro dessa sidebar, cada pequeno elemento que possui uma funcionalidade nós chamamos de widget.
Nós vamos aprender sobre essas duas estruturas nessas duas aulas. Vocês vão notar durante o curso que nós podemos criá-las e posicioná-las praticamente em qualquer lugar do tema, não apenas no lado esquerdo ou no lado direito do tema. Então, não deixem o nome barra lateral enganar vocês, tá? Porque essas barras, elas não precisam ficar apenas nas laterais do site. Elas podem ficar em qualquer lugar. A primeira coisa que nós vamos fazer é entrar no arquivo functions.php. Da mesma forma que nós registramos os nossos menus anteriormente, nós vamos agora registrar as nossas sidebars. Para este curso, inicialmente nós vamos fazer o registro de 2 sidebars, mas vocês podem registrar várias sidebars para um só tema. Nós vamos criar uma barra lateral que será mostrada na página Home e uma segunda barra lateral que será apresentada apenas nas páginas internas, mais especificamente na página Blog. Por enquanto, nós temos apenas a marcação HTML nas duas áreas, mas nada está acontecendo aqui, né? Depois que criarmos as barras laterais, nós vamos poder colocar quaisquer widgets que nós desejarmos aqui. Por exemplo, na página Home, nós vamos poder colocar um widget de texto e mais tarde nós vamos colocar também um formulário de contato. E na página Blog, nós vamos poder colocar widgets com a listagem dos últimos posts, por exemplo. Mas nós podemos colocar o que nós quisermos lá dentro. Para falar a verdade, barras laterais são campos que dão muita dinâmica ao tema. Uma vez que nós as criamos, o usuário final ele pode colocar o que ele bem entender lá dentro. E aí ele pode deixar o site dele totalmente diferente de um outro que esteja até usando o mesmo tema que ele. Ok, chega de papo e vamos à ação então. Vamos voltar ao nosso functions.php. Desta vez, as nossas barras laterais vão ser registradas fora dessa nossa função de configuração, tá? Uma vez me perguntaram por quê. Isso tem a ver com os ganchos que nós usamos para disparar as funções. Por enquanto, isso é uma coisa complexa para explicar para vocês. Então, para não confundir muito, eu vou resumir dizendo que a função que nós vamos criar para registrar as barras laterais não pode ser disparada nesse gancho chamado After Setup Theme aqui. Dentro do fluxo de carregamento do WordPress, esse gancho ele entra em ação cedo demais e não serve para registrar sidebars. Para isso, nós temos que pegar carona num gancho que vem um pouquinho mais tarde, que é chamado Widgets Init. Eu explico isso com mais detalhes num curso mais avançado, mas é como se a gente estivesse esperando um ônibus, tá? Não dá para pegar qualquer um, tem que pegar o do horário correto. Então vamos começar adicionando uma nova ação. Vamos passar para essa ação um gancho chamado widgets_init e vamos disparar uma função nova nesse hook aí, nesse gancho, né? Vamos chamar essa função de wp_curso_sidebars. Percebam que essa função ainda não existe. Nós vamos ter que criar ela logo mais abaixo. Na verdade, nós estamos fazendo ao contrário do que nós estávamos fazendo anteriormente. Nós primeiro criávamos as funções e só depois adicionávamos uma ação. Não tem problema nenhum, tá? A ordem aqui não influencia em nada. Agora vamos criar a função. E dentro dela vamos começar a registrar nossa primeira sidebar. Para fazer isso, vamos usar a função register_sidebar. Dentro dela vamos criar um array. E dentro desse array, nós passamos os argumentos que eu vou explicar um a um para vocês. O primeiro deles chama-se name. Este é o título que vai aparecer na área de administração. Ele vai identificar para a gente a sidebar lá na área de administração. Por exemplo, vamos aqui em aparência, widgets, este aqui, ó. Vamos separar cada item do array com a vírgula. E na linha de baixo, vamos passar o segundo argumento, que se chama id. Muita atenção, porque este id tem que ser único, tá? Como nós vamos registrar duas sidebars, cada argumento id tem que ser diferente. Evitem também o uso de caracteres especiais aqui ou espaços, tá? Vamos considerar isso aqui como se fosse uma variável, assim a gente não erra. O próximo argumento é description.
Este argumento corresponde a uma pequena descrição que aparece também na área de administração. Este aqui, ó. Ok, todos os argumentos que nós escrevemos até aqui, eles serão usados na administração quando nós acessarmos o menu Aparência, a opção Widgets. Os outros argumentos eles vão se referir à apresentação de cada widget individualmente. O primeiro dessa categoria se chama Before Widget. Vamos apenas escrever ele aqui e passar um valor vazio por enquanto. E o próximo é o After Widget. Mesma coisa, vamos passar um valor vazio também. Para entendermos para que eles servem, eu vou ter que usar algum recurso visual. Para isso, vamos novamente até o tema 2016. Se nós inspecionarmos cada widget dessa barra lateral, nós vamos notar que eles também têm uma estrutura bem definida. Cada widget está dentro de um elemento wrapper, vamos dizer assim, né? Que no caso é uma tag HTML section. E cada section tem o seu ID e a sua classe CSS. A gente nota aqui também que todos eles têm um cabeçalho. E todos os cabeçalhos desta barra lateral inteira são do tipo H2. Bom, agora nós temos informações importantes para os demais argumentos que nós usaremos no nosso array. Então, dentro do Before Widget, nós passamos qual é o elemento HTML que vai envolver cada widget na barra lateral. Para o 2016, nós vimos que foi escolhida uma tag section. No nosso caso aqui, nós vamos passar mesmo uma div com a classe widget-wrapper. Nós podemos também ser mais específicos ainda e passarmos um ID CSS também, ou formatarmos cada widget para receber um número de ordem. Mas para essa aula nós vamos deixar desse jeito aqui mais simples mesmo. Depois vocês podem inclusive consultar os temas nativos do WordPress e verificar lá como é que eles fazem isso aqui. Para o After Widget, nós vamos fechar a tag HTML que nós abrimos aqui em cima. Os dois últimos argumentos vão ser, respectivamente, Before Title e After Title. Para o Before Title, nós vamos passar a tag de cabeçalho para cada widget da barra lateral. Vamos passar a tag H2 com a classe chamada widget-title. E em After Title, vamos fechar a tag H2. E prontinho, agora nós temos toda a estrutura necessária para registrarmos e usarmos nossa primeira barra lateral. Vamos ativar o nosso tema aqui na administração. E agora, se nós passarmos o mouse sobre o menu Aparência, nós temos a opção Widgets. Vamos abrir essa tela. E aqui do lado direito, nós já vemos a nossa primeira barra. Como eu expliquei para vocês, nós temos aqui o título, né? E a descrição do nosso widget. Legal, né? Sim, é tão legal que nós vamos criar mais uma barra lateral. Desta vez, ela vai ser usada na página blog. Para fazer isso é muito fácil. Nós apenas copiamos toda essa função Register Sidebar aqui. Só que tomem bastante cuidado, viu? Porque nós temos que copiar esse ponto e vírgula aqui também, tá? E vamos colar tudo aqui embaixo, depois do ponto e vírgula da primeira função. Agora a gente tem só que mudar algumas coisas aqui. Vou mudar o nome. O ID. E a descrição da segunda sidebar. O restante do código pode ficar igual, tá? Mas se for o caso, vocês podem mudar tanto as tags quanto as IDs de cada elemento. Vamos salvar. E agora, na administração, nós temos a segunda sidebar. Legal, né? Para terminar, mais uma observação. Provavelmente você deve estar vendo uma tela diferente da minha quando você abre a opção Widgets. Essa tela foi modificada um pouco antes da versão 6.0 do WordPress, justamente para deixar o editor de widgets mais parecido com o novo editor de blocos. Basicamente o que mudou é que o título da área de widgets agora vai estar aqui
A descrição dela está aqui e aparece quando você clica no quadro referente à área. Também é diferente o modo de adicionar um widget. Você ou clica neste mais aqui, ou neste aqui, e procura pelo widget que você deseja, ok? Então, para seguir o que eu mostro neste curso aqui, você vai apenas aí adaptar o que eu mostrar ao visual novo da tela, que vai dar tudo certo, beleza? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Bom, para essa aula é isso. Na próxima aula nós continuaremos a falar sobre as sidebars. Nós precisamos ainda aprender a posicionar cada uma delas dentro do tema, e isso é o que nós vamos fazer. Até lá então!